Bom, senhores jornalistas, muito bom dia. Este formato de contacto convosco deveria ter tido lugar já há algum tempo esta parte, porque entendo que, uma sociedade democrática como a nossa, os contactos regulares com os órgãos de comunicação social para que, portanto, os cidadãos saibam, portanto, o que nós vimos fazendo enquanto governo é, no meu entender, uma necessidade periódica, não é verdade? Eu pensava fazer isso num pequeno almoço, portanto, com os jornalistas, de uma forma mais descontraída. Mas porque nos últimos tempos tem, portanto, tido lugar no nosso país alguma controvérsia, depois da abertura do ano judicial, eu entendi por bem chamar a imprensa para dizer exatamente qual é a posição do nosso governo. Não para entrar em polémicas, não vou comentar absolutamente nada. E, aliás, se repararam, portanto, o discurso que fiz na abertura do ano judicial espelhava exatamente qual era a preocupação de um governo sério, de um governo responsável relativamente a uma questão tão importante como a da reforma da justiça. Portanto, eu mantenho exatamente o mesmo espírito. Acho que o nosso país necessita de caminhar para frente, o nosso país necessita de dar passos significativos para a consolidação do regime democrático e não precisa efetivamente de confusão. Não posso deixar de lamentar a forma como uma certa imprensa empolou efetivamente essa questão. Quando nós vimos dizendo e fazemos-lo com a convicção profunda de que São Tomé e Príncipe é realmente uma democracia e que a democracia não está em perigo. Não há, efetivamente, qualquer deriva totalitária, ou seja o que for. E falo sob o controle da comunidade internacional, das embaixadas do sistema das Nações Unidas presentes em São Tomé e Príncipe, que poderão, efetivamente, dizer, melhor do que nós, exatamente qual é o clima que se vive em São Tomé e Príncipe relativamente aos direitos fundamentais do cidadão. Eu, Gabriel Costa, primeiro-ministro e chefe de governo, jamais, digo muito bem, teria qualquer atitude que postergasse, portanto, o funcionamento da justiça enquanto um dos pilares do Estado de Direito Democrático. Como sabem, eu tive no meu consulado, portanto, uma iniciativa legislativa, como manda a Constituição, para que, efetivamente, se iniciasse o mecanismo que nos conduzisse à reforma do sistema de justiça, que, como é óbvio, engloba os tribunais, as polícias e outros serviços afins que concorrem para a realização da justiça em São Tomé e Príncipe, maiormente cisma a questão do registro civil, cisma a questão dos guardas prisionais, cisma a questão, portanto, da própria ordem dos advogados, com a qual nós temos uma parceria exemplar. Não seria para um pouco honrar aquilo que fui há bem pouco tempo, portanto, as funções que exerci há bem pouco tempo de bastonário da Ordem de Advogados. Eu opus-me, enquanto bastonário da Ordem de Advogados, a situações aqui em São Tomé e Príncipe que não eram muito abonatórias para o Estado de Direito. E os senhores jornalistas devem estar lembrados que houve, efetivamente, e as pessoas por vezes têm memória curta. E eu perguntaria hoje às pessoas que, de forma leviana, lançam o descrédito sobre o nosso país, insinuando que há risco da ditadura em São Tomé e Príncipe,
Eu pergunto, onde é que estavam essas pessoas no momento em que se atingiu gravemente direitos fundamentais do cidadão? E aqui eu me opus veementemente, e lembro-me perfeitamente bem de ter feito uma demarche junto à UALPA, União dos Advogados de Língua Portuguesa, para chamar a atenção desta instituição, de que a Ordem dos Advogados faz parte, para uma situação que ocorria na altura do anterior governo, aqui em Santo Tomé e Príncipe, com relação a um cidadão que se pretendeu expulsar completamente a revelia da lei e que se manteve em cativeiro mais de uma semana sem se apresentar aos magistrados judiciais. Era este exemplo que eu gostaria que se apresentasse, né, quando se insinua que os direitos dos cidadãos possam estar ameaçados aqui em Santo Tomé e Príncipe, que se apresentasse um exemplo do género que tenha acontecido durante o meu governo. Não há nenhum. E digo bem, repito, falo sob o controle das representações diplomáticas, falo sob o controle do sistema das Nações Unidas presente em Santo Tomé e Príncipe. Muito pelo contrário, sabendo que, efetivamente, a reforma da justiça é uma matéria que tem a ver com a consolidação do Estado de Direito Democrático, tem a ver com o próprio desenvolvimento económico de Santo Tomé e Príncipe. Desde que assumi essas funções, iniciei todo um trabalho neste sentido. Claro está que o país conhece dificuldades financeiras enormes, e disto ninguém pode ter dúvida. Toda a gente sabe que houve cortes orçamentais no quadro, digamos, de toda uma atividade que nós víamos levando ao cabo, no sentido de se poder diminuir, reduzir as despesas públicas para fazermos poupanças de forma a empregarmos o resultado da poupança nos sectores que mais carecem efetivamente de investimento. Refiro-me maiormente ao sector social, refiro-me à questão da saúde, à questão da educação e à própria assistência das pessoas que estão um pouco desprovidas de meios. Portanto, essa situação de constrangimento financeiro, que se sente um pouco por todo o país, é o resultado da crise, e não é uma crise inventada pelo governo de Gabriel Costa, é uma crise patente aos olhos de toda a gente. Basta olharmos para a situação da França, basta olharmos para a situação de Portugal, que agora saiu, portanto, do resgate. Basta olharmos para outros países que normalmente ajudam o esforço de desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe. Portanto, eu tinha perfeita consciência que em 12 de julho de 2012, quando assumi as minhas funções, que iria ter dificuldades enormes, tendo em conta a conjuntura financeira e económica que o mundo vivia, e que ainda vive em certa medida. Portanto, e foi nessa base, e com um espírito efetivamente patriótico, que entreguei-me ao trabalho para poder tentar debelar as principais carências e fazer aquilo que era possível fazer-se. Devo dizer-vos hoje que, se olharem para os indicadores económicos, contrariamente àquilo que os fazedores da má notícia, aqueles que prestam muito mau serviço ao país, porque, repara, as pessoas não estão a atingir a mim pessoalmente, não estão a atingir o Sr. Presidente da República. Quando se lança, portanto, insinuações, quando não se faz o jornalismo com profissionalismo, tentando ouvir de uma forma imparcial, com independência, com isenção, pautando pela ética. Portanto, dizia eu que, se se fizesse isso, ter-se-ia percebido que realmente o nosso país não está nas ruas da amargura relativamente aos direitos fundamentais do cidadão. Que o nosso país não está, de maneira nenhuma, numa situação de deriva totalitária, como pretendem alguns indivíduos que elegeram essa forma de fazer política como um instrumento para a conquista do poder, o que é condenável, é execrável, porque prestam um mau serviço ao país.
diziam, não me atingem pessoalmente. Eu tenho uma cultura democrática e não tenho lições, nesta matéria, não tenho lições a receber. Portanto, eu quero dizer é que nós devemos, e digo tanto no interior como no exterior do país, porque vejo que algumas pessoas que se intitulam, não é, de comentadores, e que de comentadores não têm nada, são autênticos militantes ao serviço do mal, são autênticos militantes ao serviço da instabilidade, porque ao darem ao mundo a impressão de que efetivamente São Tomé e Príncipe vive uma ditadura, estão a prestar um mau serviço, quando na realidade isto não acontece. Os cidadãos estrangeiros que cá estão, as outras pessoas podem aquilatar da situação que se vive aqui em São Tomé e Príncipe. Portanto, não tem sentido nenhum. Prestam um mau serviço à democracia, prestam um mau serviço ao seu próprio país. E digo isto em voz alta e bom som e sem qualquer receio. E diria mais. Olha para a postura dos comentadores cabo-verdianos, daqueles que participam nos debates, se é esta a postura que eles adotam em relação ao seu país. Não quer dizer que não sejam críticos em relação àquilo que acontece nos seus países, mas não têm essa ideia malévola, essa maledicência constante de denegrir, em vez de exaltar os valores, em vez de encorajarem-nos, criticar, sim senhor, o que não está bem, mas com verdade, não com objetivos obscuros para lançar o país a ferro e fogo. Toda a gente sabe que nós somos uma democracia ainda bastante jovem, com insuficiências, com dificuldades, e que cabe a cada um de nós, cidadão, estrangeiro ou nacional, que ama e gosta dessa terra, de trabalhar para que, efetivamente, as coisas que não estão bem feitas possam ser bem feitas, as coisas que estão mal feitas possam ser corrigidas, mas com elevação, com verdade e, sobretudo, pensando no próprio povo que dizem amar. Porque a democracia não se esgota, é nós. Esse é um processo que vai carecer de aperfeiçoamento contínuo e que exige de todos os seus filhos uma entrega, uma abnegação neste sentido. Portanto, eu quero dizer que não corresponde rigorosamente à verdade aquilo que se vem propalando, mesmo além fronteira, sobre a situação interna de São Tomé e Príncipe, que teve, efetivamente, há bem pouco tempo, o diálogo com a União Europeia, onde a questão dos direitos fundamentais esteve na ordem do dia, para além de outras questões que se abrigam com o nosso relacionamento, com a nossa cooperação com esta organização continental de grande peso e parceira do desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Portanto, era o que eu gostaria de dizer-vos, em jeito de introito, e reafirmar, portanto, que efetivamente houve uma reunião dos órgãos de soberania, que é uma reunião não, diria eu, não estatutária, mas é um fórum sobre a iniciativa do Sr. Presidente da República para se analisar vários aspectos que se prendem, portanto, como sabem, portanto, há vários órgãos de soberania, há órgãos de soberania de natureza política e órgãos de soberania de natureza não política, como é o caso dos tribunais. Não é? Nós vamos ter um processo eleitoral em São Tomé e Príncipe. E é de todo o interesse, de todo o cidadão sério e que ama o país, que quer o desenvolvimento e bem-estar desse povo, que as eleições tenham lugar em condições de estabilidade, em condições de paz, para que elas sejam livres, transparentes e justas. Ora, isso só é possível se nós, os detentores dos cargos públicos, se as forças políticas que concorrem para a expressão de sufrágio, se o cidadão, com o seu contributo, trabalharmos para que isso se faça, para que as eleições sejam efetivamente uma festa e não seja nada daquilo que
por vezes, nós assistimos noutras paragens. E nós temos tradição de eleições perfeitamente pacíficas, para que a alternância se dê em condições satisfatórias. E não vale a pena estar-se a pregoar vitórias antecipadas, porque pode haver muita surpresa. Eu digo isso com toda a convicção. Não vale a pena estar-se a regimentar. Não há salvadores da pátria. O que nós devemos fazer é, pensando nesse povo, é ver como é que nós devemos contribuir para que o voto seja efetivamente um voto consciente. E nós estamos a pensar como é que vamos aldrabar, como é que vamos comprar a nossa vitória. O que devemos fazer é elucidar as populações para que as populações escolham com base em programas que sejam programas convincentes de desenvolvimento, que possa acabar com a situação da miséria em que as pessoas se encontram, para que possamos debelar os males que continuam a assolar o nosso país e a comprometer o nosso futuro coletivo. Portanto, e é nessa ótica que eu inscrevo o diálogo que o Sr. Presidente da República fez em boa hora aqui nesse país, e que nós vimos como é que as pessoas participaram nesse diálogo de uma forma aberta, de uma forma desapaixonada, dizendo aquilo que lhes ia na alma, que lhes vai na alma, e que efetivamente incomoda o cidadão no seu dia a dia. Portanto, e esse diálogo, deixe-me dizer-vos que foi um exercício preparatório para o voto consciente. E não é nenhuma propaganda. Por quê? Porque as questões que foram levantadas em relação à economia do país, em relação à justiça, em relação à saúde, em relação à educação e por aí fora, problemas reais com que nos confrontamos no nosso dia a dia, para iluminar-nos efetivamente na escolha que futuramente iremos fazer das pessoas que terão em mãos o destino de Santo Tomé e Príncipe. Esta devia ser a preocupação primeira das forças políticas que concorrem para a expressão de sufrágio. Para quê? Para que na dialética, oposição, poder, na dialética para a conquista do voto, que nós deixássemos um pouco esse aspecto folclórico e de esbanjamento de recursos que muitas vezes não se sabe de onde vem, e nos concentrássemos sobre aquilo que é fundamental para que efetivamente houvesse o voto consciente, para que o povo pudesse efetivamente escolher melhores cidadãos em condições de poder governar o país, para que pudéssemos combater de forma mais séria a corrupção. Continuo a dizer que é necessário que continuemos a não dar tréguas à corrupção, para que nós pudéssemos ver exatamente quais são os projetos estruturantes e sem megalomania, sem fantasias, coisas reais que podem fazer esse país emergir economicamente. E há coisas que o meu governo tem estado a fazer no silêncio, sem grandes agitações, porque não me interessa a propaganda. Pedra sobre pedra, para ver se nós saímos da situação em que nos encontramos. Claro está que, em termos de investimentos, nós dissemos às pessoas e nós escondemos que numa atmosfera dessas não era fácil fazer-se grandes investimentos, que nós precisávamos de atrair investimentos privados. E isso temos que explicar às pessoas. Não haverá milagres, não haverá nenhum milagreiro, que não venham com fantasias, que já vimos esse filme. Há uma situação real. Esse país precisa de tomar em mãos as vantagens comparativas que tem, a sua localização geográfica, as potencialidades que existem, e transformá-las em chance
para que, dentro de algum tempo, sobretudo aqueles que têm muito pouco, possam ter mais, para que aquilo que nós apelidamos de justiça social não seja efetivamente uma afirmação apenas teórica, mas que na prática isso se faça. Porque quando nós percorremos esse país, do norte ao sul, nós constatamos que há muita gente que vive ainda numa situação de pobreza extrema. Nós temos muita coisa que sozinhos não conseguiremos fazer e que é preciso darmos as mãos para podermos conseguir. E nós temos que atrair as pessoas, para que as pessoas venham para o nosso país, para que efetivamente Santo Tomé e Príncipe seja um destino de sonho. E nós pretendemos que Santo Tomé e Príncipe seja um destino de sonho, assim como nós estamos. Não, isto não será possível. Nós apercebemos disto. E estamos a dizer às pessoas, por isso é que é preciso nós continuarmos a dizer aos nossos concidadãos que há condições para que as pessoas possam viver melhor. Nós, desde que chegamos, vimos confrontados com o problema salarial. Há vários níveis. Nós dissemos que não estávamos em condições, de um dia para o outro, de alterar o problema salarial em Santo Tomé e Príncipe. Vimos, havia problema a nível da saúde. Demos o nosso contributo para que hoje houvesse uma carreira a nível dos profissionais do sector da saúde. Demos o nosso contributo para que hoje houvesse uma carreira a nível do sector da educação. E, paulatinamente, nós fomos resolvendo alguns problemas que estavam ao nosso alcance. Nós continuamos a trabalhar para que houvesse um banco de urgência melhorado. Também demos o nosso contributo. Muito em breve, o banco de urgência estará aberto. E eu digo isso com alguma mágoa porque já no Parlamento eu tinha dito que o banco deveria abrir as suas portas ao público nos próximos tempos. Portanto, estou-me a referir à altura em que fui ao Parlamento, mas encontramos outras deficiências que, segundo as pessoas entendidas na matéria, aconselhavam a não abrir o banco de urgência sem resolver essas carências. Refiro-me maiormente à questão de um centro de triagem quando chegam os doentes, de um sítio para onde os familiares poderem estar assim que chegam, e resolver-se o problema de uma zona tampão entre o bloco operatório, portanto, e a parte contígua do edifício. Razão pela qual não foi aberta. Senão, quando verificamos que havia um problema de um transformador, nós mandámos fabricar o transformador, que nos custou mais de 100 mil euros. E pusemos o transformador para suportar a carga das máquinas que irão operar, irão funcionar no quadro do banco de urgência. Nós assinamos com a Valflor um contrato para a requalificação do Hospital Las Menezes. E estamos à busca de financiamento. E agora achamos que já estamos praticamente numa fase em que esse financiamento pode, efetivamente, entrar em cena para que a requalificação do Hospital Las Menezes se faça. Ainda hoje recebi uma comunicação do exterior relativamente ao estudo do impacto ambiental sobre a barragem sobre Rio Grande. Portanto, para finalizarmos e iniciarmos a obra da barragem, quando concluirmos, portanto, o contrato da compra de energia, o que se encontra em estudo, a nível dos técnicos da EMAI. Estamos a trabalhar afincadamente com uma empresa de direito angolano para aumentarmos a capacidade energética do país, a ver se nós conseguimos meter na rede mais 30 megawatts. E desta feita, não através do processo térmico, mas turbinas, portanto, turbinas movidas a gás para termos uma energia mais barata e mais limpa do ponto de vista ambiental.
assinamos um memorando de entendimento nesse sentido. Nós prosseguimos toda a discussão sobre o Porto de Águas Profundas. Quando estive em Lisboa, encontrei-me, efetivamente, com alguns interessados nesta matéria. E há estudos que prosseguem. Nós, com a Sociedade Financeira Internacional, que nos tem auxiliado nesta matéria, temos hoje dados muito mais encorajadores que mostram, efetivamente, a viabilidade desse porto, e continuamos a discutir com a Terminal Link, embora não tenhamos nenhuma obrigação contractual com a Terminal Link, na sequência da incapacidade da Terminal Link de poder mobilizar fundos para a construção do porto. Portanto, mas, tendo em conta a importância da Terminal Link, de uma forma responsável, nós continuamos a discutir com eles. O meu gabinete de estudos estratégicos continua a discutir com eles, e hoje nós temos elementos que apontam exatamente para que o porto se faça quer com um, quer com outro. Portanto, tudo o que for no sentido de preservar os direitos fundamentais de São Tomé e Príncipe. E fizemos-lo com espírito de responsabilidade, tentando procurar o know-how, lá onde nós não temos, para que nós possamos tomar uma medida que seja uma medida mais acertada possível para o futuro do nosso país. Eu dizia que era para verem os indicadores económicos. Há gente que diz, este governo, há uma tensão social de tal ordem que este governo parece ser o pior governo de todos os tempos. A geneira, propaganda barata e falsa. Nada melhor do que se precipitar sobre os dados, porque nós temos que falar com base em dados. Não se pode inventar. Não se pode estar a dizer coisas à toa, para satisfazer uma determinada clientela. Porque os dados falam por si. Não é? Nós estamos conscientes que, e disse-o perante o Parlamento, que as medidas de natureza macroeconómica que o meu governo foi tomando, elas não têm um reflexo imediato na vida das pessoas, na melhoria, melhor dizendo, das condições de vida dos cidadãos. Eu sei, eu estou consciente disto. Vai ter. Nós reduzimos as despesas públicas, despesas com telefone, e nós vamos apresentar ao cidadão o que é que nós conseguimos poupar durante esse tempo todo para poder investir noutras áreas. Com luz, os gastos públicos nós reduzimos. E reduzimos imenso. E não somos nós que o afirmamos, nós convidamos as pessoas a irem para os documentos, para visitar os documentos onde esses dados vêm espelhados, e que, efetivamente, em 2013, São Tomé e Príncipe cresceu economicamente. As pessoas não tenham dúvidas disto. Portanto, um governo que faz o país crescer, um governo que reduz a inflação para um dígito, como eu disse, e tenho dito várias vezes, que tem outras dificuldades de investimento. Um governo que mobilizou meios financeiros, como o 14º governo não conseguiu mobilizar, e desafio quem quer que seja. Estamos em condições de poder mostrar às pessoas que medidas foram tomadas para poder consertar este país. Estamos em condições, hoje, de dizer às pessoas para onde é que nós queremos ir, para onde é que queremos levar esse país. Vai haver, muito em breve, a apresentação de um plano de desenvolvimento económico que foi feito para São Tomé e Príncipe. E não é nada de secreto, nem nada de mirabolante. Algo que feito com cabeça, tronco e membro, e que os senhores terão ocasião de ter acesso a ele. Nós fizemos aqui em São Tomé e Príncipe uma mesa redonda de doadores. Nós fizemos uma reunião das pequenas ilhas que atingiram o desenvolvimento médio, como é o caso das Maurícias, das Seychelles, Barbados. E esses encontros que tiveram lugar aqui, que permitiram-nos, portanto, uma troca frutuosa, porque esteve aqui o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a Sociedade Financeira Internacional, foram ao Príncipe, entrevistaram as pessoas, viram as potencialidades turísticas do país e disseram que esse país é viável, esse país tem saída.
Ora, isto tudo para dar ao cidadão instrumentos para que ele possa efetivamente questionar a classe política, para que ele possa validamente e com conhecimento de causa questionar as pessoas sobre aquilo que elas pretendem fazer para os próximos tempos. Nesse encontro, nós vimos exatamente quais eram as nossas fraquezas. Por que países que partiram da mesma premissa que nós, com os mesmos constrangimentos que nós temos atualmente, como é que eles conseguiram atingir o desenvolvimento médio? E não há segredo. É com trabalho. De que muito pouco se fala nesse país. De que nos discursos demagógicos não se fala, porque parece-me que haverá uma varinha mágica e que faz com que de um momento para o outro nós possamos sair da situação em que nos encontramos. Não há varinha mágica. É trabalho, trabalho, trabalho. Organizarmos as pessoas. Mas, senhores, os senhores dizem, mas o setor privado está descapitalizado. Grande descoberta. Há quanto tempo? Hoje. Está descapitalizado há muito tempo. Se não atrairmos investimentos privados, se não interagirmos com parceiros, se não melhorarmos o funcionamento da nossa justiça para atrairmos efetivamente, é nessa ótica, e eu acho que pode ter havido uma má interpretação, é nessa ótica que eu referia-me à importância dos tribunais da reforma, no sentido de se poder alavancar a economia, fazendo com que o sector privado possa sentir-se atraído por Santo Tomé e Príncipe. Portanto, se o sistema fluir, se o sistema funcionar de uma forma bastante dinâmica, podem ter a certeza absoluta que haverá gente a vir, como tem havido. Algumas pessoas, nós temos projetos no domínio da pesca. As pessoas virão, porque terão a segurança jurídica nos contratos que estabelecem connosco, sabem que se tiverem problemas laborais, esses problemas serão resolvidos. E há muita má fé. As pessoas não estão de boa fé. Eu disse e continuo a dizer às pessoas exatamente aquilo que disse rigorosamente no dia 12 de 12 de 12. Não vim para o lugar do primeiro-ministro para ganhar dinheiro. Não vim para fazer comércio. Vim para exercer um cargo que exige entrega, que exige abnegação, que exige espírito de responsabilidade, que exige, sobretudo, patriotismo. Não vim para fazer demagogia. Há sectores que precisam de uma intervenção rápida para que o país tenha alguma credibilidade. Há muitos documentos emitidos no nosso país que são falsificados. E dentre esses documentos, a carta de condução é um deles. Bom, vocês devem saber que parece-me que há uma greve na direção dos transportes terrestres. Eu respeito o direito à greve, é um direito constitucionalmente consagrado. O que me cabe dizer em relação a isso é que o meu governo aprovou em Conselho de Ministros um decreto-lei que estabelece, portanto, as bases da concessão de um serviço público no domínio daquilo que eu chamo da segurança rodoviária. Já ouvi muita gente dizer muita coisa sobre isto e, sobretudo, ouvi gente que não percebe nada disto e a dar palpites em matéria que não conhece. O meu governo não privatizou direção nenhuma. Não há privatização da direção dos transportes terrestres. O que fiz, e é da minha competência enquanto governo, foi efetivamente um processo que já estava em curso, que eu sempre encorajei, que visava exatamente aquilo que vos dizia há pouco, que era a segurança rodoviária, que é extremamente importante para reduzir a quantidade de acidentes de circulação que nós temos, para combater eficazmente o número gigantesco de fraude em termos de títulos de condução, ou aquilo que se diz normalmente as cartas de condução. E assumo
a inteira responsabilidade. E digo aqui perante vós que não há violação nenhuma de princípios nenhuns. Eu não privatizei nenhuma direção. Simplesmente há uma nova filosofia. Com a terceirização dos serviços ligados à segurança rodoviária, a direção de transportes terrestres vai deixar de emitir cartas de condução e ela vai passar a ocupar-se de outras matérias, como, sobretudo, ela vai ter uma atividade reguladora. Ela vai passar a ser uma entidade reguladora. Nós temos muito a fazer, desde as sinalizações, desde todo um programa para levar a educação cívica dos condutores, as crianças nas escolas, a estarem sensibilizadas para a questão da segurança rodoviária, para elas não serem vítimas de acidentes que são mortais, que deixam pessoas completamente depauperadas, com perda dos seus entes queridos. Nós estamos a governar a pensar nas pessoas. Não estamos a governar a pensar nos nossos bolsos. Não estamos a governar a pensar nos esquemas. Estamos a pensar nas pessoas. Por quê? Porque vamos ver a estatística dos acidentes aqui em Santo Tomé e Príncipe. Acidentes mortais. Vamos ver a estatística de pessoas hoje que estão amputadas devido aos acidentes extremamente graves que ocorrem no nosso país. Isto tinha que nos impelir, tinha que nos conduzir a uma adoção de uma política que pusesse algum freio nessa situação, e por isso é que nós resolvemos terciarizar os serviços ligados a outrora, melhor dizendo, que cabia a direção dos transportes terrestres. Não sei se me é permitido interromper. Com certeza. Já que está a fazer referência à direção dos transportes, em conversa com os trabalhadores que estão em greve, eles disseram que tanto a emissão dos livretes das chapas de matrícula deixa de ser função da direção dos transportes e que eles ainda não sabem o que é que eles vão fazer como direção de transportes. Como eu dizia, senhora jornalista, eles têm funções, porque eles veem, se lerem atentamente o decreto-lei que fixa as bases de concessão nessa matéria, eles vão ver exatamente o que é que eles devem fazer. Portanto, eles têm no organigrama do Ministério da Defesa e Ordem Interna, onde está a direção dos transportes terrestres, vem lá explicitamente o que é que cabe à direção dos transportes terrestres. Eles terão um conteúdo de trabalho, não há dúvidas, e muito trabalho, porque a atividade reguladora vai permitir que o Instituto, que vai passar a ter a exercer algumas das funções que eles exerciam, vai estar sob o controle deles, da direção dos transportes terrestres. Portanto, quando dizem, sem saber, as cartas de condução agora vão ser emitidas vão ser assinadas por um estrangeiro. Isto é uma das coisas mais falsas. As cartas de condução vão passar a ser semelhantes às cartas de condução emitidas em Portugal, porque há um acordo que nós fizemos com o Instituto, que vai passar a se ocupar dessa questão, para que a Casa da Moeda possa ser efetivamente a fornecedora dos cartões com hologramas, portanto, com o símbolo da República, que tornam as nossas cartas invioláveis. Para quê, senhora jornalista? Para que nós não passemos esse vexame de ver os nossos concidadãos que fazem, portanto, da condução a sua profissão e que estão lá fora e que precisam de trocar a sua carta, que precisam de ver o seu título validado ou revalidado, estarem permanentemente em dificuldades por causa do grau, do número, da quantidade de cartas falsas que são emitidas a partir de Santo Tomé e Príncipe, porque há uma rede, e o Sr. Ministro da Defesa e Ordem Interna, na sua entrevista que deu, mostrou efetivamente qual é o número das cartas de condução falsas
e que circulam por aí fora. Isto é negócio de algumas pessoas. Ora, nós não podemos continuar a aceitar. Mas, Sr. Ministro, confirma-se que há trabalhadores que hoje fazem parte da Direção de Transporte, que também vão fazer parte do Instituto, não seria contraditório ele ocupar a posição de regulador do próprio setor de trabalho? Não, não creio que seja, não sei do que é que está a falar exatamente, não creio que o indivíduo possa simultaneamente estar na direção dos transportes terrestres e estar no Instituto. O que pode haver é que indivíduos qualificados, indivíduos que o Instituto entender que pode ser uma mais-valia para o funcionamento do Instituto, ele pode ser desvinculado da direção dos transportes terrestres e trabalhar com o Instituto. Isto não é antinómico, não é contraditório. Portanto, não, o que é importante, senhora jornalista, é que não percamos de vista o essencial. E o que é essencial? Eu disse às pessoas que este é um projeto que eu herdei do anterior governo. É um projeto que eu herdei do anterior governo com muito gosto, porque acho que é uma das boas coisas que o anterior governo queria fazer. Como não conseguiu fazer, eu estou a fazer. Eu estou a fazer não para prejudicar ninguém. Não é nada disto, a propaganda mentirosa e maldosa, dizer que isto é contra os motoqueiros, que é contra os... Não, isto não tem nada a ver. Nós estamos a querer mostrar ao mundo que nós queremos, efetivamente, ter uma condução sã, aqui em Santo Tomé e Príncipe, uma condução que não ponha em causa a integridade física do cidadão, uma condução que respeite as normas, uma condução que permita aos santomenses que vão para Luxemburgo, que vão para a França, que vão para qualquer país da Europa ou outra parte qualquer do mundo, poder... no reconhecimento, na base do reconhecimento do seu título, porque nós temos convenções passadas com alguns Estados que permitem, portanto, que eles possam conduzir nesses países sem ter o risco de ver recusar o exercício desse direito, porque há um problema da credibilidade dos nossos títulos. Então, vamos agir nesse sentido. E quero dizer mais, nós temos um novo Código de Estrada e é preciso que nós sejamos coerentes. O que é que já se fez até hoje para a divulgação do novo Código de Estrada? Sabe que nós tínhamos um Código de Estrada que datava do século passado e que tinha regras que hoje não se coordenam com as regras modernas. Por exemplo, a questão da prioridade na rotunda. Sabe que quem está dentro da rotunda tem prioridade. Aqui em Santo Tomé e Príncipe, isso já entrou em vigor. Ora, a direção dos transportes terrestres tem muito trabalho a fazer na divulgação, junto das pessoas, para que as pessoas saibam que hoje, quando chegam na rotunda, elas não têm prioridade para evitar acidentes desnecessários. Portanto, é a questão da própria circulação, a configuração da nossa cidade, a forma como... Portanto, há todo um trabalho de regulamentação que a direção dos transportes terrestres vai poder fazer. O que nós não queremos é que isto continue a ser a confusão que tem sido até a presente data. Nós estamos... Em relação à greve, o governo vai negociar de alguma forma com os trabalhadores ou vai deixar por... A greve, como lhe disse a senhora jornalista, a greve é um direito constitucionalmente consagrado e está regulado na lei. Esse governo foi o governo que mais dialogou com os grevistas. Que eu tenho, estou a dizer que é um governo dialogante, é o governo que mais dialogou. Eu, pessoalmente, como primeiro-ministro, sem arrogância nenhuma, dirigi todas as negociações aqui de greves que tiveram lugar, diretamente com as pessoas, sem complexo nenhum e com vontade de resolver os problemas. Portanto, eles têm reivindicações. Nós vamos ver exatamente que reivindicações. Agora, o que lhe devo dizer, uma coisa é certa, é que o contrato de concessão, o decreto que estabelece o contrato de concessão, não é isso que vai ser o motivo de discussão, senão, quer dizer, as pessoas estão nem a fazer aquilo que eu devo fazer. Eu fui chamado para governar, não é? Então, eu devo governar. Os trabalhadores dizem que a assinatura desse contrato foi uma injustiça. Portanto, os trabalhadores podem dizer, cada um é livre de dizer aquilo que pretender, não é? Eu só lhe devo dizer o seguinte: eu velarei pessoalmente para que todos os interesses sejam salvaguardados, acautelados, mas não me venham dizer, não faça, não modernize o sector, não tome medidas para diminuir a sinistralidade, porque eu não governo sob pressão. Nós estamos aqui para tomar as medidas que são necessárias, que qualquer governante sério deve tomar e, sobretudo, eu apelo para que as pessoas não façam política politiqueira com algo que tem a ver com a integridade física do cidadão. Este é o apelo que faço. Agora, estou aberto para todo tipo de discussão e não de aproveitamentos políticos ou oportunistas, seja de que tipo for. Sr. Primeiro-Ministro, uma questão ainda sobre este assunto, a concessão
as fraudes da carta de condução foram um dos motivos que levaram, se bem entendi, a este negócio de concessão. O que acontece é que o Sr. Primeiro-Ministro disse que existe uma rede, né, nestes fraudes das cartas de condução, mas esta rede não foi desmantelada. Ou seja, provavelmente muitos dos funcionários da direção dos transportes terrestres estavam envolvidos nesse processo e vão continuar a trabalhar ou na direção dos transportes terrestres ou no Instituto. Como é que essa situação pode ser? Nós, o que nos ocorre dizer sobre isso, sobre essa sua questão, é o seguinte. Eu, desde que era embaixador em Portugal, que apercebi-me da quantidade de cartas falsas que existiam e que aquilo era um negócio de determinadas pessoas, com cumplicidade, efetivamente, de alguns responsáveis, e que isto criava alguma perturbação, criava um descrédito nos documentos que são emitidos aqui. E repare, não é, as pessoas dizem, mas não há, também há certidões falsas. Mas certidões falsas não matam com tanta facilidade como cartas falsas. Pessoas que conduzem sem ter títulos é muito mais perigoso, porque isso potencia, portanto, a quantidade de acidentes e o risco, e põe em risco vidas humanas. Portanto, nós temos que cortar, portanto, o mal pela raiz. E não é para atingir ninguém. Eu falo para os... Cortar o mal pela raiz não seria desmantelado, por exemplo, a rede? Eu preciso de credibilizar o título, eu preciso... E há outras... eu convidava-vos a ler a integralidade do diploma. O diploma não se refere apenas a cartas de condução. Nós vamos ter... Olha para as nossas estradas. Olha para os buracos cá nas nossas estradas. Por causa de perda de óleo dos carros. E sabe que a estrada custa muito caro. Um betão bituminoso, se perguntar ao entendido da matéria quanto custa um quilômetro de betão bituminoso, ele vai lhe dizer. E sobretudo hoje a tendência é para nós fazermos betão bituminoso. Ora, se nós não agirmos nos fatores que aceleram a degradação das nossas estradas, que é levar a que os carros que circulam em condições, nós vamos ter problemas sempre de estradas esburacadas. Portanto, eu devo dizer-vos, como jornalista, como fazedores de opinião, que o alcance é muito maior. Para além da questão da segurança rodoviária, há impacto económico. Porque, repare, que todos esses acidentes que têm havido, muitos deles mortais, que ceifam vidas a jovens, têm consequências económicas desastrosas para um país de debilidade económico-financeira como o nosso. Viu a quantidade de gesso que nós gastamos? Viu a quantidade de outros consumíveis que nós gastamos devido ao aumento exponencial da quantidade de acidentes? Bom, vê pessoas que ficam sem seus entes queridos, muitas vezes são pais de família, eles é que suportam a família e ficam privados desses entes e que são obrigados, portanto, a entrar para o mundo do trabalho muito cedo ou fazer outras coisas por causa disso. Portanto, não é só isto. Portanto, há uma série de questões que brigam, por isso é que eu falo da segurança rodoviária. E há outra componente. Portanto, nós o que pretendemos foi não só credibilizar os nossos títulos a nível interno, como a nível externo, combatendo a fraude. Há casos que são entregues ao Ministério Público. Porque há indivíduos da própria direção, que dizem que eles próprios também já denunciaram. Mas enquanto esses processos, que duram muitas vezes a serem instruídos e isso tudo, nós que encontramos um processo em curso, porque havia um memorando de entendimento que foi assinado pelo governo, pelo 14º governo, com a entidade promotora, nós prosseguimos. Achamos que era uma boa coisa, como há outras matérias, nós prosseguimos este aspecto, que achamos que é um dos aspectos que brigam com a segurança rodoviária. Então, o Sr. Presidente da República, quando promulga um texto, eu ouvi um disparate, induziram o Sr. Presidente em erro. Não, ninguém induziu o Sr. Presidente da República em erro, nem pouco mais ou menos. Não se pode induzir o Sr. Presidente da República em erro. Nós mostramos o bem fundado dessa medida que o governo corajosamente resolveu tomar para poder normalizar o funcionamento do sector que estava a dar mostras de desfuncionamento bastante grande. Portanto, nós estamos abertos para poder ver, como disse há pouco tempo, que reivindicações é que há. Porque dizer, o decreto, nós estamos contra o decreto. Então, contra o decreto. Agora, quer dizer, eu não posso, se cada um que vier me dizer, eu estou contra o decreto, eu digo, não, eu vou recuar. Isto não é governar.
Governar é tomar, não levianamente, não de uma forma ligeira, medidas, mas tomar medidas com base em estudos. Houve estudos que foram feitos. Gente entendida na matéria para poder revolucionar um pouco este sector. Sr. Primeiro-Ministro, quero voltar um pouco ao começo do nosso encontro e tocar no discurso do Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Ele fez referência a um montante que supostamente deveria ter sido depositado nos cofres do Tribunal. Esse dinheiro deveria mesmo ter sido depositado? O que é que foi feito? O governo está em dívida para com os tribunais? Ora bem, falou-se muito dessa questão. Eu disse várias vezes aqui nesta sala, disse ao Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, ao Sr. Procurador-Geral da República, ao Sr. Ministro das Finanças, à Sra. Ministra da Justiça, as DAFs do Ministério Público, as DAFs da Magistratura Judicial, disse ao Diretor do Orçamento aquilo que era o meu entendimento enquanto chefe do governo relativamente às minhas competências nessa matéria. E volto a dizer que não se pode interpretar uma posição administrativa do chefe do governo como um eventual sufoco dos tribunais. Não é possível. Portanto, isto não tem nada a ver. Eu tenho obrigações legais. Eu não posso dispor do dinheiro público, do erário público, como muito bem me apetece. Eu tenho que obedecer às normas. Primeira coisa que eu devo dizer-vos é que os tribunais constituem o pilar do Estado de Direito. Que nós temos que procurar encontrar meios para que os tribunais possam funcionar normalmente. Não é só a questão da inspeção, a questão da organização, a questão do edifício, mas, portanto, eu disse no meu discurso, e curiosamente o meu discurso não foi praticamente, não foi objeto de apreciação, porque se houvesse efetivamente esse trabalho, digamos, jornalístico, de se esmiuçar o meu discurso, vocês encontrariam lá a resposta a tudo aquilo que se falou aqui em São Tomé e Príncipe relativamente à questão da reforma da justiça. E mantenho na íntegra aquilo que tenho dito, porque é a minha convicção profunda e faz parte do programa do governo que foi sufragado na Assembleia Nacional. Faz parte das grandes opções do plano que eu apresentei ao Parlamento e que se transformou em lei. Eu disse que é função, portanto, deste governo e de outro qualquer, de procurar fazer com que os tribunais tenham instalações condignas. É função desse governo de procurar fazer com que os meios de locomoção possam ser colocados à disposição do tribunal. Esse é o desejo que nós temos. Mas perante as dificuldades que nós vimos espelhando, eu não posso fazer isto tudo de uma só vez. Eu não posso fazer isto tudo ao mesmo tempo. Portanto, o facto de ter havido, portanto, um aumento significativo do número dos funcionários judiciais, faz com que, portanto, de qualquer modo, algumas despesas de investimento fiquem um pouco prejudicadas, porque a massa salarial representa uma percentagem significativa em termos orçamentais. E não é má vontade, não é má fé, é uma constatação de evidência. E se eu mostrar-vos a estatística, vocês vão ver que de 2009 até 2014, em termos absolutos, o orçamento dos tribunais cresceu como jamais de 2009 a 2014. Agora, eu não quero dizer com isto que os tribunais têm as condições suficientes para poderem funcionar. Como não posso dizer que a educação tem condições suficientes para poderem funcionar. Como não posso dizer que a saúde tem todas as condições suficientes. Tem condições possíveis. Porque nós também dependemos do exterior. Dependemos da ajuda externa para o nosso orçamento. É uma realidade, nós sabemos.
Eu não coloco. O orçamento de despesas do tribunal, esse 10% deveria ou não deveria ter sido depositado nos Eu ia alargar um bocadinho a pergunta, porque estes 10%, este dinheiro, é da venda do combustível dos barcos e até hoje não ficou muito claro quanto é que entrou no cofre do Estado relativamente a este negócio. Não há nada. Comigo, esta governação é uma governação de livro aberto. Não há zonas de opacidade, não há nada de opaco. A Assembleia Nacional, que é o órgão que solicitou, portanto, toda a documentação, tem hoje toda a documentação sobre a venda do combustível. E vou dizer, eu vou entrar em detalhes sobre algumas questões que vocês me perguntam, algumas questões que me colocaram. Bom, ergueu-se em axioma essa história dos 10%, Bom, eu quero evitar de falar sobre os 10%, porque não se pode estar eternamente nisto. É uma questão de interpretação. Vocês já se perceberam que é uma questão de interpretação. O Supremo Tribunal de Justiça, portanto, o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça tem uma interpretação sobre uma norma, e eu quero dizer-vos que temos em presença duas normas, não é? Temos o Código de Custas Judiciais, artigo 155, e temos o artigo 140, se a memória não me falha, do novíssimo Código Penal. E eu expendi aqui, nesta sala, perante todas as partes interessadas, qual era, efetivamente, a posição do governo relativamente a isso. Disse qual era a posição do governo. Eu disse qual era a posição do governo. Porque eu fui notificado de uma forma inusitada pelo seu juiz de execução de penas. O Primeiro-Ministro é instado a entregar num prazo de X tempo a quantia. Portanto, isto não existe em parte nenhuma do mundo, portanto, eu vi aquilo, portanto, isto não era. E reagi administrativamente. Produzi um despacho devidamente fundamentado e no qual eu disse exatamente o que se me oferecia dizer sobre isto. Devidamente fundamentado. E os atos administrativos do Primeiro-Ministro, chefe do Governo, são suscetíveis de serem impugnados. Não é? Mas eu não quero entrar em detalhes dessa questão. Quero dizer que o Governo, quando foi ao Parlamento, deu toda a explicação sobre o processo que utilizou para vender um combustível que estava a bordo de um dos navios. Porquê? Porque se tratava de carga perigosa. Porquê? Porque São Tomé e Príncipe é parte de convenções internacionais. Porquê? Porque as convenções internacionais que, devidamente ratificadas, entram no ordenamento jurídico santomense sem qualquer outra formalidade. E quando entram no ordenamento jurídico santomense, elas têm um valor supra-legislativo, está acima de qualquer lei e infraconstitucional, está abaixo da Constituição. Isso explica, portanto, o porquê é que eu vendi um combustível que estava a ameaçar o país de uma maré negra, que a própria convenção a que nós somos parte obrigava-me, portanto, a tomar medidas como governo para afastar esse perigo, que não só representava um perigo para São Tomé e Príncipe em termos da fauna, da flora, mas como também portanto, seria uma catástrofe ambiental, como não só para São Tomé e Príncipe, como também para os estados costeiros. E nós não teríamos dinheiro sequer para pagar os danos que poderia vir de uma eventual maré negra. E daí, toda a razão que me assistia enquanto governo de ter tomado a medida que tomei, e em boa hora, e ter vendido combustível, obedecendo todos os trâmites para que o dinheiro fosse colocado no Tesouro Público, como foi colocado no Tesouro Público. E o controle pode ser feito pelo Parlamento. Agora, eu não posso, de maneira nenhuma, passar toda a minha vida a explicar a questão da venda do combustível que já se arrastou, portanto, há mais de um ano, e disse mais às pessoas: eu estou aqui para resolver os problemas que o país tem. Estou aqui para encontrar soluções, não estou aqui para criar problemas.
não tivemos o mesmo entendimento. Nós temos instâncias próprias de concertação, temos instâncias de encontro, portanto não há nenhum duelo. Portanto, porque algumas pessoas esfregaram as mãos de contente quando ouviram, portanto, eu quero dizer que, portanto, eu ouvi as declarações do senhor Presidente do Supremo e folgo-me em saber, e não houve, portanto, não houve qualquer tentativa de seja o que for, de coação, ou seja o que for. Isto não existe aqui, sabe? Isso pode existir na cabeça das pessoas. Não houve nenhuma tentativa de coação, eu desafio quem quer que seja. Quem quer que seja. Cada um tira as ilações que entender por bem tirar. Mas não houve, porque aqui eu não faço coação a ninguém. Não ajo sob coação, nem faço coação sobre ninguém. Mas o que ainda não ficou muito claro é relativamente aos 10%, deviam ser depositados... Eu disse que há duas posições, senhora jornalista, disse que há duas posições. O Tribunal tem uma posição e o Governo tem. Eu disse qual era a posição, é que a interpretação não tive a mesma interpretação da norma. Eu achava, portanto, aquilo que a pome era discórdia é que exatamente os tribunais diziam que tinham direito aos 10%. E eu, na interpretação da lei que fiz, achava que há os meios para que os tribunais funcionem. Porque há formas de se dirimir isto tudo. Isto não pode ser nós não podemos ficar eternamente nessa brincadeira. Porque isto até parece uma brincadeira, não é? Não podemos ficar eternamente nessa brincadeira. Bom, portanto, e eu não quero que isto perturbe o relacionamento institucional que deve haver e, sobretudo, que cada um deve ficar no âmbito das suas atribuições. Portanto, há essa posição, o Governo tem uma interpretação. Não é crime, não constitui crime, nem desrespeito nenhum, nem atropelo, nem intromissão nenhuma, o facto de se ter uma posição que é diferente. Portanto, tem-se uma posição que é diferente, explica-se porque está-se no Estado de Direito e há mecanismos próprios para se chegar a uma conclusão. E isto não pode constituir um fait divers, para alimentar crónicas. Mas estes mecanismos já foram acionados? São os mecanismos que devem ser, eu acho que são. Eu produzi um despacho. Eu disse que eu tinha produzido um despacho e não podia fazer de outra forma. Produzi um despacho, esse despacho espelha exatamente, com cabeça, tronco e membro, a posição do primeiro-ministro, chefe do governo, relativamente a essa matéria. E já falamos, portanto, a reunião dos órgãos de soberania é um pouco também para falar dessas coisas todas que podem criar alguma crispação. O que é necessário é que tudo isso deve ser feito a pensar efetivamente na justiça enquanto pilar do Estado de Direito, a pensar na reforma da justiça como uma condição sine qua non para o desenvolvimento, a pensar na necessidade da estabilidade para que o país possa avançar. O senhor confirma a afirmação do Presidente do Supremo e que outras instituições do governo já se transformaram? Houve uma coisa, eu não estou aqui para confirmar nem desmentir. Portanto, deviam perguntar, era ele que se devia perguntar, e não era se ele que fez essa afirmação, não sou eu que devo confirmar. Eu não procedi à distribuição de dinheiro nenhum. Já disse isso várias vezes. Eu não disse não distribuir dinheiro nenhum. E volto a dizer que se há uma coisa que não faço é mentir. Não houve distribuição de dinheiro. O que me ocorre dizer sobre isso é que foram 3 meses, mais de 3 meses, em que esforços acrescidos foram feitos pela nossa guarda costeira. E eu disse que uma das coisas que ia fazer era, efetivamente, reconhecer o esforço, porque não se distribui dinheiro público. Dinheiro público não é para se distribuir. Portanto, reconhecer o esforço, portanto, da guarda costeira e dotá-la de meios e de estímulos para que ela continue a fazer efetivamente o trabalho que é necessário para que deixem os nossos recursos geológicos em paz, para que não continuem a violar a nossa soberania, entrando nas nossas águas territoriais ou tendo atividade na nossa zona económica exclusiva que sejam nocivos aos nossos interesses. Foi o que eu afirmei e foi o que fiz. Portanto, para além disso, eu sei que há outras reivindicações. Não é? Porque o grande problema desse país é o dinheiro. É o dinheiro. É o dinheiro. Na sua explanação fez referência que o setor da justiça, melhorar o setor da justiça, conseguir-se atrair investimento estrangeiro.
e o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça pediu que se apresentasse algum caso que a Justiça tenha sido impedimento para a atração do investimento estrangeiro. Você poderia apresentar algum caso? Nós estamos a discutir o óbvio. E o óbvio não carece de demonstração. Estamos a discutir o óbvio não carece de demonstração. O que é óbvio? Se eu tivermos, eu não estou a falar eu recuso-me a falar de casos concretos. Estou a dizer que se... Primeiro eu diria, se calhar, que vocês ouviram as pessoas, os populares, ouviram no Diálogo Nacional, toda a gente a dizer assim, senhor, portanto, é necessário melhorar o funcionamento da justiça, e próprio, aliás, lerem discurso do seu Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, ele próprio também reconhece que há fraquezas. Não é possível, e não é preciso grandes esforços para se constatar que há fraquezas de várias ordens, que é preciso melhorar-se. Portanto, se eu não melhorar o funcionamento dos órgãos com competência para dizer a justiça, é claro que eu não vou conseguir atrair investidores, porque os investidores vão dizer, não há segurança jurídica. É o que nós estamos a dizer. Portanto, não é uma questão de apresentar um exemplo ou não. É óbvio. Cada um pode ter a percepção desta ou daquela decisão. Eu, em sede própria, já exprimi exatamente qual era o meu sentimento relativamente a este ou aquele. Enquanto bastonário da Ordem dos Advogados, enquanto advogado, já me exprimi diversas vezes sobre as coisas com as quais eu não concordava. Agora, na posição do Primeiro-Ministro, o meu papel é diferente. O meu papel não é desancar. Leiam o meu discurso. Os dois que fiz enquanto Primeiro-Ministro, quando fui à abertura do ano judicial, se continha alguma frase que punha em causa os tribunais. Não, reforma, melhoria das condições. Que era preciso que nós fizéssemos com que os magistrados estivessem melhor habilitados a dizerem decisões que fossem cada vez mais tecnicamente incontestadas para permitir exatamente que se criasse esse clima de segurança jurídica. E esse clima de segurança jurídica é importante para melhorar o ambiente de negócios aqui em São Tomé e Príncipe. Portanto, todo o resto é atrapalhada. Toda outra conjectura não tem nada a ver com aquilo que exatamente estou a dizer sobre uma coisa que não carece de qualquer demonstração. Quando é que será a apresentação do Plano de Desenvolvimento Econômico para São Tomé e Príncipe? Muito brevemente nós teremos aqui, portanto, a apresentação com investidores, uma coisa bem organizada, para vermos exatamente, vislumbrarmos, portanto, os próximos passos para São Tomé e Príncipe, portanto, esse trabalho foi precedido de uma auscultação, porque é fundamental que se diga isso, não é? Das pessoas, não é? Porque uma coisa é conceber planos nos gabinetes, e muito provavelmente não terão sucesso se forem concebidos no gabinete e depois para se aplicar às pessoas, mas quando se faz o trabalho de terreno, vir ouvir as pessoas, sobretudo pessoas com capacidade, pessoas que conseguem, portanto, dizer algo de positivo, algo de concreto, para que, enfim, as pessoas entendidas da matéria trabalhem sobre ela e que depois tragam para que nós possamos validar, possamos dizer, sim senhor, nos próximos tempos, eis o caminho que nós vamos seguir e faz falta, efetivamente, que saibamos, efetivamente, o rumo que nós devemos seguir em termos económicos para São Tomé e Príncipe. Não sei se já terminou essa resposta, eu ia entrar em outro assunto. Eu diria que vamos ter também, brevemente, aqui em São Tomé e Príncipe, um fórum sobre economia. Como sabem, discute-se muito pouco aqui em São Tomé e Príncipe sobre economia, não é? E então, nós estamos com o Governo, em parceria com o Sistema das Nações Unidas, vai promover aqui um debate, vai promover aqui, portanto, um encontro sobre a economia com quadros santomenses que estão em São Tomé e que estão no exterior para, enfim, colher, enfim, subsídios que possam contribuir para as medidas que nós devemos tomar no futuro. E repare que tudo isto que se vem fazendo está fora de qualquer propaganda política. Tudo isto está-se a fazer para municiar os cidadãos eleitores de instrumentos para permitir que ele faça efetivamente uma escolha
estando consciente, que ele possa. Portanto, eu já adivinhava o que queria dizer, por isso faz uma bela transição para aquilo, para a pergunta que me vai pôr. Eu adivinho o seu pensamento. Portanto, isto para que o cidadão possa exercer exatamente esse voto consciente. E é o que nós estamos a fazer. Eu ia perguntar, quando da auscultação que o Presidente da República fez, o senhor fez referência à tentativa do governo de angariar fundos junto à comunidade internacional para a realização desses escrutínios. Já se conseguiu alguma coisa em concreto? Não, desculpa, se calhar não me entendeu bem, ou então eu exprimi mal. Eu o que disse é que nós fizemos aqui, nós temos um programa que se chama PAP, Programa de Ações Prioritárias, que está previsto para 2013, 2016. E tem a ver com a agenda de desenvolvimento do milénio. Há um entrosamento, né? Como sabe, nós estamos na segunda fase, né, da luta contra a pobreza, fase 2 da luta contra a pobreza, né, que é uma coisa extremamente importante, porque efetivamente é uma questão da atualidade que deve nos preocupar a todos os atores políticos e os decisores públicos. E então, nós o que fizemos em julho de 2012 foi colocar os doadores todos à volta de uma mesa. E, aliás, se recordar, quando fui a Angola, à margem da minha visita de trabalho em junho de 2013, eu reuni-me com investidores e, na presença, portanto, do representante do PNUD, convidei as pessoas a participarem nessa mesa redonda, portanto, incitei as pessoas a participarem na mesa redonda, onde nós íamos discutir, portanto, o plano de ações prioritárias, porque entendi que era uma boa ocasião, estando algumas representações diplomáticas, alguns investidores em Luanda, portanto, uma grande capital, onde muitas coisas acontecem, a virem para São Tomé. E o mesmo exercício foi feito em Libreville, e acho que também foi feito na Nigéria, para atrair as pessoas, e tivemos uma mesa redonda, de que muito pouco se falou aqui em São Tomé e Príncipe, onde se apresentou o plano de ações prioritárias para o triênio 2013-2016. E essas eleições estavam já incluídas nesse plano triênio? Desculpa? O financiamento das eleições já estavam incluídas nesse plano? Não, a questão do financiamento das eleições, não. Nós não incluímos, portanto, não. O plano das ações prioritárias era um plano, porque nós, o que é que nós verificamos? Nós verificamos que havia um grande gap de cerca de 90 milhões de dólares para financiamento dos investimentos que nós pretendíamos aqui em São Tomé e Príncipe. Eu chamaria os investimentos prioritários. E então, o que fizemos foi exatamente fazer essa reunião. A seguir, o que é que fizemos? Logo a seguir a apresentação do PAP, Programa de Ações Prioritárias, nós fizemos uma reunião aqui em São Tomé e Príncipe de todos os cônsulos honorários de São Tomé e Príncipe do estrangeiro, para levá-los a vender, digamos, a imagem de São Tomé e Príncipe, atrair investimentos para São Tomé e Príncipe. Isto entra na senda, na lógica, digamos, da ação desse governo relativamente à diplomacia acutilante, à diplomacia económica acutilante, porque estávamos conscientes das dificuldades financeiras, porque nós dizemos que a ajuda, havia uma diminuição, e há até hoje, uma diminuição da ajuda pública ao desenvolvimento, e era necessário nós multiplicarmos em contactos para fazermos com que os investidores pudessem, os investidores, os doadores, os nossos porta-vozes, pudessem mobilizar as pessoas para apoiarem o esforço de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Por isso é que eu digo-vos que é maléfico, é maléfica, melhor dizendo, a ação de estar a dizer que São Tomé e Príncipe há ditadura, que São Tomé e Príncipe há o risco disto ou daquilo, porque isto só inibe, castra as pessoas, faz com que as pessoas não venham para São Tomé e Príncipe. Os profissionais deste tipo de ação só prestam um mau serviço ao país. Enquanto nós fazemos um esforço, através das ações que eu disse aqui, para poder atrair as pessoas, para que as pessoas possam apoiar o esforço de desenvolvimento, as outras pessoas, num exercício dilitante, vão dizendo às pessoas que não, que há um risco de ditadura. Se estivessem a trabalhar seriamente, não teriam tempo suficiente para poder estar a ter esse tipo de ação. Portanto, como veem, a questão das eleições não se enquadravam, o financiamento das eleições não se enquadravam neste âmbito. E já agora que fala das eleições,
deixa-me dizer o seguinte, este governo comportou-se como um governo responsável, não é? Porque quando se dizia em 2012 que devíamos ir para as eleições antecipadas, ouviu o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional, ouviu os membros da comissão que acompanha a Comissão Eleitoral Nacional, que são dos diferentes partidos. Não havia base para se fazer eleições. Não era possível fazer-se eleições. E eles disseram porquê. Portanto, quando se estava a agitar as pessoas, quem estava a pedir eleições é que tinha a obrigação de fazer a atualização dos cadernos, de colocar o dinheiro, como eu coloquei à disposição da Comissão Eleitoral Nacional, para que, se em sintonia com o PNUD que estava, portanto, que tinha incumbência no quadro do acordo que tinha com os parceiros, de contratar a empresa sul-africana que estava a reparar a base informática da Assembleia, da Comissão Eleitoral Nacional, que estava corrompida. E toda a gente sabia que essa base estava corrompida. Que já em 2011 teve que se recorrer a uma série de expedientes para que permitisse fazer eleições. Mas depois disso deixou de haver condições. 1. 2. Eu volto a repetir. Seria uma injustiça eleitoral coartar cerca de quase 9 mil eleitores de poder participar nas eleições. Portanto, nós o que fizemos foi exatamente pôr os meios à disposição, os parcos meios que o Estado tem, pôr os meios à disposição da Comissão Eleitoral Nacional, mobilizar os parceiros dos nossos desenvolvimentos para que se ajudasse. Hoje, nós estamos em condições de poder ir para as eleições sem correr o risco de contestação, sobretudo no que diz respeito, portanto, às condições materiais para a sua realização, pelo menos a nível da preparação. Falta a segunda fase, que é a fase de mobilização para o ato eleitoral em si. A mobilização financeira para o ato eleitoral em si. Já temos alguns parceiros que disseram que estão disponíveis. Nós não temos ainda a totalidade das verbas para fazer para o processo. Tradicionalmente, em Portugal, costuma apoiar São Tomé e Príncipe, sobretudo em termos materiais, boletins de votos, assistência, mesmo a própria assistência técnica. Eu, quando estive em Portugal em junho de 2013, eu tive um encontro com o seu diretor da administração eleitoral e solicitei este apoio. Portanto, como alguém que já estava preocupado e que queria efetivamente reforçar todas as condições para a realização das eleições em condições satisfatórias. Por isso, como vê, o tempo é um santo remédio, desmente muita coisa. Portanto, toda a história que se andou aqui a inventar para agitar a população, para criar situações de embaraço, não passava de uma autêntica inventona, porque tudo foi feito no sentido de se garantir as condições necessárias para a realização do ato eleitoral. Agora, ainda ontem recebi o representante residente do PNUD para lhe manifestar, portanto, qual era a nossa preocupação relativamente ao financiamento do ato eleitoral em si. Tivemos, da parte do Japão, portanto, um acordo no sentido da sua participação, do cofinanciamento do ato eleitoral aqui em São Tomé e Príncipe. Temos, portanto, cartas da União Europeia, dos Estados Unidos da América, solicitando-nos, portanto, alguns elementos para que se posicionem, e estamos convencidos, que nós chegaremos, portanto, atempadamente ao momento com condições financeiras para poder realizar essas eleições legislativas, autárquicas e regional portanto, em boas condições, queria dizer. Ok? Claro? Muito obrigado.